Achei, Caio. Bom, como eu estava falando, a gente é a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, que congrega articuladores, né, agentes culturais, militantes das 9 cidades da Baixada. Nós somos interligados pela FLIXP, que é o Fórum do Interior Litoral e Grande São Paulo, nessa organização estadual, né, de disputa por políticas públicas. E, nesse momento, essa reunião ela tem um foco. A gente vai, no finalzinho, falar sobre o processo de conferência das conferências, os relatos municipais, e nesse primeiro bloco a gente tem um foco mais voltado para a aplicação da Paulo Gustavo. Então, nesse primeiro momento, a gente convidou uma grande articuladora do interior, que é a Mariana Maçoneta, perdão, Mari, que também compõe a FLIXP, e para ela poder dividir com a gente também perspectivas, né, acerca da própria lei, da aplicação, das estratégias. E aí a gente partir dessa fala, aí na sequência a gente vai ter uma fala do movimento de audiovisual da Baixada, não sei se o pessoal já chegou aí, e aí a gente vai abrir para perguntas, né, para dúvidas, para um certo debate, e aí depois a gente vai para o segundo bloco da reunião, que são os relatos municipais, para a gente poder se sintonizar também aqui na região. Então, Mari, quero agradecer demais a sua presença, né? Isso fortalece demais essa troca entre regiões no estado, é algo que esse meio online possibilita, né? Possibilita a gente estar junto dessa maneira. Então, seja super bem-vinda. Posso começar então, gente? Por favor, Mari. Primeiro, boa noite às pessoas queridas que estão aqui, trabalhadoras da cultura. Eu nem vou me aprofundar na lei, que eu acho que todo mundo que está aqui está acompanhando bastante o debate. Eu vou tentar trazer pontos de gestão mesmo, que eu estou atualmente na gestão, tenho prestado assessoria para alguns municípios, então a gente tem participado muito dos debates e das problematiquinhas, né, das coisinhas assim que a gente, enquanto artista, porque eu, antes de estar gestora, eu também sou compositora, sou ativista, participo do Flix há alguns anos, ando um pouco afastada porque a gestão deixa a gente meio fora do contexto da luta, às vezes a gente faz uma luta de outro lugar, né, mas também é luta. E aí eu quero trazer para vocês, então, alguns pontos que eu acho que são muito importantes nesse momento, que, por exemplo, o plano de ação, que os municípios têm até o dia 11 de julho para subirem seus planos. É muito importante a participação social, é muito importante que a gente discuta o modelo dos editais e tal, mas o plano de ação em si, ele tem que ser uma coisa muito, muito básica e genérica. E quanto antes ele for subido na plataforma, antes o município recebe o recurso. Então, o que a gente tem conversado nas reuniões, e inclusive teve uma audiência na LESP na sexta-feira, antes de ontem, que foi uma iniciativa dos deputados Maurici e Alfredinho, e que estava lá a Roberta Martins, que é a responsável do Ministério da Cultura pela operacionalização da lei. Então, o que ela trouxe para a gente é o seguinte, quando a Paulo Gustavo foi reservada no orçamento, ela veio como custeio. Ela não permite, nesse momento, investimento. Então, os planos de ação, eles têm que prever custeio, que é lá uma rubriquinha que chama 30 mil ou 300 mil, são 3 e vários zeros, que é despesas correntes. Não adianta, nesse momento, a gente ficar tentando explicar no plano de ação quantos editais, de qual valor. É preferível colocar, serão lançados editais de apoio à produção audiovisual, valor global. Então, cada município tem aí o seu valor, que já está determinado pela lei. Então, por mais que a gente vá depois, nas audiências, nas plenárias oitivas, como estão chamando, né, definir que serão tantos prêmios de 20 mil, tantos prêmios de 100 mil, sei lá, de quantos mil, a gente não precisa, nesse momento, no plano de ação, determinar isso. Principalmente porque, se depois, ali na frente, a hora que a gente percebe que vai ter as deduções de impostos, que aquele valor global de 50 mil, vamos supor, de um prêmio, na verdade não é 50, é 45, e aí a gente quer fazer alguma alteração dentro da lógica do município, é muito mais difícil fazer essa alteração. Então, é preferível a gente subir planos de ação genéricos, que dão um valor global da ação, e a gente vai explicar como aquilo foi desenvolvido no relatório de gestão, que o município tem a obrigação de apresentar 2 anos depois que chega o recurso, são 24 meses. Então, não há necessidade, nesse momento, de a gente
pegar no pé do gestor para ele subir um plano de ação delimitadinho de como a gente tem conversado nas audiências, porque isso não vai ser positivo, por fim. É preferível, então, planos de ação genéricos. Mas, para a abertura dos editais, sim, esses parâmetros têm que ser respeitados. A gente precisa sempre lembrar que a Paulo Gustavo é uma política afirmativa, que já prevê 20% da cota dos projetos para projetos de pessoas pretas e 10% para pessoas indígenas. Então, como que o município vai fazer isso? Se vai ser com pontuação de indutores, se vai ser um edital específico aberto para essas pessoas, a gente decide isso no nosso âmbito municipal, mas isso é uma coisa que tem que ser observada e não pode passar, porque é uma política afirmativa e tem que ser respeitada. E aí a gente tem que pensar na Paulo Gustavo, pensando também que existe um decreto de fomento, que, na verdade, ele diz mais sobre como as coisas têm que acontecer do que exatamente a Paulo Gustavo e o decreto de regulamentação da Paulo Gustavo. O decreto de regulamentação da Paulo Gustavo traz para a gente essas partes das políticas afirmativas, traz para a gente o que é considerado produção audiovisual, traz para a gente que produção audiovisual para longas séries e telefilmes é só para produtoras de audiovisual, porém as outras produções audiovisuais, videoclipes, mini-docs, podcasts, enfim, via audiovisual tem muita coisa que pode ser feita, e aí não necessariamente as pessoas precisam ter experiência no audiovisual. Então, essa é uma coisa que os municípios menores, que às vezes não têm a produção audiovisual pujante, né, precisa também ter isso bem nítido, que dá para a gente pensar o documentário de um grupo de teatro via audiovisual. Dá para a gente pensar um clipe de um grupo musical, é um produto audiovisual que está lá no inciso 1 da Paulo Gustavo. Dá para a gente pensar em podcasts, de repente alguém vai propor, entrevistar os mestres de cultura da cidade, isso é via audiovisual. Então, também a gente não pode perder do horizonte que, apesar de repente, o município não ter produtores audiovisuais, né, com lastro e com trajetória, isso é super bem visto com os projetos via audiovisual. Aí o decreto de fomento da cultura traz já a 14.133, que é a nova lei de licitações. Então, falando de Paulo Gustavo, a gente não fala mais da 8666, a gente fala da 14.133. Mas em que lugar que a gente fala da 14.133? Quando a gente vai falar do credenciamento de pareceristas, então a gente usa esse dispositivo da 14.133, que é contratar pessoas de notório saber, com inexigibilidade, né, que é aquelas coisinhas chatas da gestão pública. E também ela traz a 14.133 no caso de aquisição de bens. Porém, o caso de aquisição de bens é uma coisa que está sendo consultada no TSU, que é o Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque a Paulo Gustavo veio reservada como custeio. Custeio é para despesas do dia a dia, não pode ser para bens permanentes. E aí tem um grande conflito que a gente vai ter que aguardar a resposta disso. Por quê? O inciso 2 da Lei Paulo Gustavo, que é para salas de cinema, diz que o próprio município pode fazer diretamente isso. Ou seja, pelos métodos de compra, equipar uma sala de cinema e transformar um lugar que é um espaço multicultural, enfim, numa sala de cinema pública. Mas, se ficar declarado que não pode haver aquisição de bens, caiu por terra, porque não vai poder comprar. Então, não vai mais poder comprar um belo projetor, uma bela tela, e então não pode mais o próprio município executar, né? Cai isso. O que vai acontecer? Vai ter que ser edital para produtores criarem os seus cinemas itinerantes, que está no mesmo inciso, né? Tanto salas de cinema pública, privadas, e também os cinemas itinerantes ou cinemas de rua. Então, a gente talvez não possa fazer com que os municípios tenham só sala pública, se o TCU determinar que realmente esse recurso é só para custeio e não para investimento. Então, nesse ponto, a 14.133, para os editais, a própria lei de fomento já diz, não tem que ser utilizado. A gente tem que lembrar que a Paulo Gustavo ela é uma lei de emergência cultural, criada no momento de emergência da pandemia. A gente não está mais nesse momento, mas a legislação ainda traz isso. E aí, essa lei de fomento também traz uma outra coisa muito interessante, ao mesmo tempo esquisita da gente, enquanto produtores culturais, que a gente sempre fala, né? Premiação. A gente vai lá, ganha um edital e ganha uma premiação. Essa lei de fomento, ela diz que premiação é quando não há obrigação futura. Então, é para você reconhecer trajetória, reconhecer legado.
Quando você tem uma obrigação futura, ou seja, quando a gente propõe um projeto que a gente vai entregar alguma coisa, né, que você, então, você tem uma obrigação, eu estou mandando uma planilha orçamentária, estou dizendo quanto custa, e no final de tantos meses eu vou te entregar esse espetáculo, esse disco, essa exposição. Quando há uma entrega, uma obrigação futura, então o que se tem é um termo de compromisso cultural. E aí a gente tem, então, que entregar algo, e aí não é mais uma premiação, eu não sei que não me vão dar isso, mas na lei diz, termo de compromisso cultural. Então, quando é importante a gente saber que se a gente for falando muito em premiação, talvez a gente não esteja falando da mesma coisa, porque a premiação, teoricamente, pelo decreto que chama 11453, decreto do fomento, ele diz que a gente precisa premiar trajetórias, e para obrigações futuras, quando há uma contrapartida a ser entregue para a sociedade, isso é um termo de execução cultural, um termo de compromisso cultural. Outra coisa que eu pensei que pode ser importante a gente conversar agora, porque eu falei para a Cássia até que, tipo, mais do que ficar aqui falando, eu acho que é legal a gente entender também aonde estão as dúvidas, né? Porque eu não sei o quanto que as pessoas que estão aqui estão aprofundadas com a legislação, então também se for para a gente voltar um pouquinho e falar alguma coisa mais anterior, não tem problema. E aí, com relação a esses prêmios, né? A Lei Paulo Gustavo diz que as trajetórias, principalmente, elas podem ser entregues, né, premiados os mestres, as mestras ou as pessoas que não necessariamente se inscrevam, a gente pode indicar. Então, é uma coisa bem legal, porque a gente sabe que às vezes tem aí nos municípios pessoas que não têm condições de batalhar essa premiação, mas a gente pode dizer, olha, a dona fulana do rezo e ela pode, em abertura e por equidade. Não sei se ele está falando comigo. Então, a gente pode também indicar as pessoas para receberem essa premiação da trajetória. E tem uma outra coisa bem legal também, que tanto a Lei Paulo Gustavo, quanto o seu decreto, quanto o decreto de fomento, ela vem com a coisa da oralidade, né? Então, você pode defender o seu projeto por oralidade às pessoas que não são letradas, e aí a Secretaria de Cultura tem que fazer a transcrição disso e transformar isso num documento para depois estar ali na documentação, porque o município presta, o agente cultural presta conta com o município aceita aquilo e depois o município presta conta com o governo federal, dizendo como que ele agiu ali. Então, essa parte de repente, um projeto oral ser transformado numa parte textual é para a segurança da própria secretaria, então é bom que ela faça, porque caso depois, na hora da prestação de contas, tem uma dúvida, um questionamento, a gente tem lá dizendo, esse investimento foi feito num projeto que aconteceu desse jeito. E a coisa da prestação de contas também, que é bem legal que o Fomento traz, é que tem 3 possibilidades de prestação de contas, né? Uma é em loco, que a secretaria vai lá e vê que aquilo foi realizado e atesta, a secretaria ou a diretoria, enfim, né, o departamento de cultura da cidade. E aí a outra coisa é que não deu para a secretaria ir em loco, não tinha equipe e tal, o proponente, o agente cultural, vai mostrar que ele realizou aquele objeto, e aí aquilo é a prestação de contas. Então, eu falei que eu ia gravar um disco, tá aqui, gravei. Eu falei que eu ia circular com o meu espetáculo por 6 lugares, estão aqui as fotos, circulei. Em terceiro caso, quando a secretaria acha que aquilo não é suficiente, que ela pode solicitar aí o relatório financeiro. Então, o relatório financeiro deixou de ser uma coisa que faz parte da prestação de contas, né? Hoje em dia, a gente tem que provar que fez e provar como fez. Então, essa parte do relatório financeiro não é mais obrigatória num primeiro momento, a não ser que a secretaria sinta a necessidade de aprofundar um pouco mais o entendimento dela sobre aquela execução. Eu acho que era isso mais que eu queria dizer nesse primeiro momento. O Ricardo está sugerindo para mim que é o termo de aquisição de bens permanentes. Em vez de falar de investimento, falar adquirir bens permanentes, é isso? Essa é a dúvida. E aí essa é a dúvida que está sendo analisada no TCU. Para isso, eu acho que é isso, a gente olhar e ter muita clareza de que a lei traz 53% do recurso para o audiovisual, 12% para salas de cinema ou cinema itinerante, 6% para capacitação, mostras e festivais, e só 29% para as outras áreas da cultura. Então, é nesse ponto que é muito importante, nós, trabalhadores de outras áreas da cultura, que não audiovisual, que pensemos nossos projetos via audiovisual. Porque é o jeito da gente se sofrer menos, né? Porque, por fim, é muito pouco que vem para as outras áreas da cultura. Eu não sei se ficou alguma coisa muito vaga, mas agora eu estou aberta também para a gente poder trocar as ideias.
Maravilha, Mari. Grande contribuição, muitos pontos. Lai, a gente vai disponibilizar depois um vídeo, tá? Desse primeiro bloco. Tem o Luiz está inscrito para falar. Só ia perguntar se alguém do MABS, da articulação do MABS, já está aqui na sala. Eles estavam fazendo uma reunião, eles estavam acabando uma reunião para entrar aqui. Oi, Thales. Thales, você estava na reunião de articulação do MABS? Tava sim. Acabou de acabar a reunião. Massa. Vocês tiraram quem é que vai dar uma fala pelo MABS? Eu acho que o Edu vai falar. O Edu já tá aí? Eu acho que não. Então, vamos iniciar o bloco de perguntas e questões para a Mari poder contribuir, aí depois a gente entra na fala do MABS. Quem estava escrito aqui, acho que era o Luiz, né? Luiz, você estava escrito, a Cássia também levantou a mão. Eu acho que o Luiz abaixou a mão. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Fica à vontade. Tudo tranquilo, só para me cumprimentar todos que estão aí na telinha. Obrigado a Cris e a Mariana. Eu estou só acompanhando e eu só quero dar boa noite a todos que estão aí participando da reunião. Eu me chamo Luiz Caraí, eu sou cacique daqui da aldeia Nhanderupó. Realmente a gente não estava sabendo o que estava acontecendo, né? A questão cultural, né? Nessa apresentação. Não sei se ainda vai sair o edital ou já e se tem já algum prazo. Parece que eu queria saber. Todos tenham uma boa noite. Oi, Luiz. Os editais ainda vão ser lançados, tá? Eu não sei aí dos municípios que vocês que fazem parte da baixada aí dessa frente ampla, se já enviaram os planos de ação, mas até 11 de julho os municípios têm o prazo para subir o plano de ação. E a partir daí começar a construir os editais, mas lançar de fato os editais com recursos já no município. Então eu acredito que assim, com muita agilidade, municípios devem começar a lançar os editais a partir de julho, agosto. E Luiz, também vocês vão poder também se inscrever nos editais do governo do estado, que também vai aplicar uma parte da verba, vai chegar aqui no estado. Então vai ter essas duas pontas aí para poder colocar edital, e muito, muito obrigado por você estar aqui. É muito importante que os povos originários aqui da região, que é a região que tem mais aldeias no estado, estejam presentes nessa discussão. Muito obrigado mesmo. Cassi, na sequência, a Aline. Obrigada, Caio. Vou aproveitar para avisar que eu fiz o convite também, a gente divulgou esse convite em alguns grupos, né, e a gente convidou também os vizinhos aqui, né, do Vale do Ribeira, que também estão nessa construção, então provavelmente vai ter, né, a gente está hoje só trazendo essa transparência, é um debate das cidades da Baixada Santista, mas como a lei, né, diz respeito a todas as cidades, ao estado todo, então tudo que a Mari traz aqui, agradecer muito, Mari, sua fala, para mim já traz um monte de elemento aí, e tudo que ela traz né, o que vai valer para todas as cidades. A ideia de fazer esses encontros regionalizados é para que a gente consiga estar um pouco mais perto, as cidades e se apoiarem, né? Então, na construção da Lei Aldir Blanc também, a Baixada Santista acabou, né, o pessoal da Baixada Santista acabou acompanhando bastante também as cidades do Vale do Ribeira, né, Caio? Então, a gente trouxe para perto aqui, para que as cidades do Vale também possam aproveitar desse espaço de conhecimento. E aí, acho que trazer também uma coisa importante, né, Mari, porque a gente, quando vai fazer uma reunião, um encontro desse da Paulo Gustavo, e isso está sendo uma realidade de todas as cidades, né, que as pessoas estão tão acostumadas, a gente é tão pouco acostumado a participar da construção da política, né, que a gente só é chamado quando o edital está pronto, né, gente, quando já está lá. Então, a gente vem para as reuniões já com, né, querendo saber como que o nosso projeto vai ser enviado, o que a gente tem que enviar, quais são os documentos, né?
e eu acho que tem sido um exercício para todos nós, entender, né, a gente está participando do processo um pouco antes, então, né, pessoal, como a Mari falou, a gente está construindo esse plano de ação, né, o que é um plano de ação? É um planejamento, né, traduzindo assim, né, para uma linguagem bem, é um planejamento que os municípios fazem para enviar para o governo federal, né, dentro da estrutura da lei, dizendo como ela pretende usar os recursos, né, e é bem simplificado. Então, todo mundo aqui que é de comitê, de conselho, ou que está acompanhando, né, ou da gestão pública, ou que está acompanhando a gestão pública de alguma forma, ou mesmo que não seja, né, eu acho que é importante a gente entender o que está sendo dito para a gente, né, a gente não precisa saber fazer, porque a responsabilidade de fazer isso é da gestão pública, né, isso é bem importante. O que a gente precisa é entender quais são os passos para ir lá e falar com o gestor público da nossa cidade, com a gestora, e falar, e aí, vocês fizeram o plano de ação? Como é que é? Tem uma participação popular nisso, uma participação social? Tem um comitê que está acompanhando, um conselho? Se não, tem alguma forma da sociedade, né, audiências públicas, então uma coisa que a gente tem falado bastante, né, que a lei traz bastante é a participação social, né? O que é essa participação social? É a gente acompanhar o processo de construção. Então, esse convite, né, para todo mundo. Então, como a Mari falou, os editais, né, eles vão ser lançados mais lá. Imagino que todos entre julho e agosto devem acontecer, né, Mari? Assim, quem está mais adiantado, talvez lance os editais em julho, né, mas mesmo até agosto vai, né, porque como tem esse planejamento agora, o envio do planejamento, né, ou seja, como é que vai usar o recurso, aí o desenho desses editais, aí pensar tudo isso que a Mari falou, vai fazer prêmio, não vai, como que vai, né, quais os valores desses prêmios, vai fazer um tipo de edital, né, tem editais que tem algumas escolhas, né, Mari, que eu sinto, e aí eu já vou deixando também não sei se uma pergunta, assim, duas perguntas, na verdade. Uma, em relação a essa questão que você falou de indicar trajetórias, isso não era né, uma coisa nova para mim, assim, que legal saber que tem essa possibilidade. Mas os editais, todos eles precisam prever uma contrapartida, uma ação, né, uma contrapartida que eu digo, uma ação precisa se produzir, né, porque a gente teve também na Lei Aldir Blanc prêmios de coisas já realizadas. Então, eu vejo que tem bastante essa dúvida, quando a gente fala de prêmio de trajetória, a gente está falando de premiar coisas que já foram realizadas, ou a gente está falando da produção de coisas novas, né? Então, eu acho que talvez trazer essas possibilidades, seu entendimento, e se você tem acompanhado um pouco essa discussão sobre a questão dos prêmios, que me preocupa um pouco, é o imposto de renda, a retenção do imposto de renda, né? Como que a gente pode pensar isso para não gerar depois, né? A gente facilita por um lado, porque a gente lança um tipo de chamamento que a princípio tem, né, essa característica de ser menos burocrático, facilitar a participação de todo mundo, e também facilitar a prestação de contas, né? Como você falou, não precisa ter aquela juntada de notas, né? Você vai prestar contas do objeto realizado, né? E não dos centavos, né? Então, você tem um relatório, muitas vezes, mas você não precisa, né? Como é o PROAC hoje e tudo mais. Mas como que é a questão da retenção, né? Acho que é isso, assim, lembrando que a lei Paulo Gustavo, gente, ela prevê, inclusive, que as secretarias devem, né, devem receber inscrição também por vídeos, via oral, né, então, para a gente lembrar disso nas nossas cidades, além de tudo que você falou, né, da cota indígena, que é super importante, cota de pessoas negras, né, os 10%, todo o projeto vai precisar prever 10% para ações voltadas para pessoas com deficiência, então isso vai ser uma revolução para a gente, né, porque infelizmente a gente não tinha isso, né, cada pessoa fazia, agora não, a gente tem que fazer, e a gente não sabe, né, muitos de nós não sabemos fazer um projeto que parte disso é voltado para pessoas com deficiência, né, como que é isso, então a gente vai ter que discutir também sobre isso, então tudo isso são etapas que a gente, né, por isso que esses encontros são bons para a gente amadurecendo. Mas é isso, Mari, obrigada, querida, passa a palavra. Bom, Cássia, foi excelente você lembrar da acessibilidade, eu esqueci de colocar isso na minha fala, sim, todos os projetos têm que prever na planilha orçamentária 10% do valor dele para ações de acessibilidade, e aí isso deixa a gente um pouco assustado, mas vamos lembrar que se a gente for falar de um vídeo e tiver legenda, já é uma ação de acessibilidade. Libras é uma ação de acessibilidade. Se a gente for fazer uma ocupação no espaço público, pensar nesse espaço público que já tem acessibilidade, né? Então, a gente já está promovendo ali, e aí os 10% que a gente tem que investir, de repente, se é uma ocupação de espaço público, realmente contratar a Libras, alguém que vai estar ali conversando com as pessoas surdas mudas.
Então, isso é uma coisa bem importante mesmo. Obrigada por ter trazido para a luz aí. Trajetória. Pela lei de fomento, quando a gente premia a trajetória, é o que foi feito. Então, não há obrigação futura de entregar nada. Eu premio a Cassi pela grande contribuição que ela fez à cultura, e é isso. Não tem nada para ser entregue. Agora, projetos, que é aquele termo que eu usei, né, de um termo de compromisso cultural, esse sim tem no final uma entrega, uma ação, uma contrapartida. A tributação é uma coisa que ainda está super nebulosa, mas o que tem sido dito? Municípios, tributem. Porque se o município não tributa, depois quem cai na malha fina é o agente cultural. E aí isso aconteceu muito na Lei Aldir Blanc, os prêmios foram líquidos, né, brutos, aliás, não teve nenhuma retenção, e aí as pessoas pegaram aquele prêmio, fizeram sua... E muitas vezes uma pessoa física representando um coletivo. Para a Receita Federal, aquela pessoa recebeu aquele recurso, a Receita Federal não está entendendo que aquele recurso foi dividido, às vezes, por 10 pessoas, em várias ações, em figurino. Então, o que está sendo dito, então, é que haverá a tributação, mas todos os editais já têm que trazer na letra dele a tributação qual vai ser. Então, a pessoa física, porque a pessoa jurídica não tem tributação, tá, gente? Então, também é bem importante que a gente, enquanto trabalhadores da cultura, a gente comece a pensar na formalização, que seja por um MEI, porque já muda completamente de figura o lance da tributação da retenção na fonte. Mas, sendo pessoa física, porque a lei de fomento também diz para pessoas físicas e jurídicas, a gente não pode fechar para pessoas físicas, porque talvez para os municípios fosse mais fácil, vamos fazer só para pessoa jurídica, a gente paga o prêmio bruto e não tem que se preocupar com isso, mas não, a lei diz pessoas físicas. Então, para pessoas físicas, havendo retenção, chegando nesse ponto mesmo, vai ter que dizer qual é a retenção. E a pessoa física que for apresentar um projeto, ela vai prever na planilha dela aquela retenção, e obviamente ela não vai fazer um projeto, se o prêmio é 10 mil, ela não vai propor um projeto que gaste 10 mil, ela vai propor um projeto que, se a retenção for 20%, que gaste 8, porque 20% não vai chegar na mão dela. Já vai ser uma coisa que fica ali retida de imposto de renda. E quem é isento de imposto de renda, né, que não tem aquele ganho acima de 28 mil, se não me engano, que está por ano, essa pessoa, na época da declaração de imposto de renda, o município que reteve imposto da pessoa, ele tem que entregar para ela um informe de rendimento, chama isso. Esse documento que mostra que houve retenção. Com esse documentinho, informe de rendimento, na época do imposto de renda, ela vai procurar uma contadora, ou pode fazer sozinha se ela se sentir tranquila para isso, porque tem um sistema online que pode ser feito, ela vai declarar aquilo, e ela sendo isenta, ela recebe restituição. Então, basicamente, aquele valor que foi retido vai voltar para ela num cachê tardio, assim, que talvez demore quase um ano depois. Mas ainda tem essa possibilidade. Não é exatamente um dinheiro que desaparece, mas não é um dinheiro que pode ser pensado na execução do projeto, porque ele não vai estar ali para o projeto ser executado. Não sei se consegui também me fazer entender, Cassi, mas eu acho que é isso o que você me perguntou. Helenice, querida. Está sem áudio, Helenice. Tá sem áudio. Deixa eu ver aqui. Agora está indo. Tá. Então, deixa eu falar. Boa noite a todos. Obrigada, Mariana, pela contribuição. E eu queria só sou de Itanhaém, né, do Movimento Cultural de Itanhaém, e nós fizemos as 4 audiências públicas. E, no primeiro momento, surgiu uma dúvida, porque no PROAC, por exemplo, nos editais do PROAC, existem os editais que são para culturas tradicionais, cultura LGBT, dividido, né, por categorias, né? E a gente pensou que talvez a gente pudesse, eu não sei se vai ser permitido ou não, por exemplo, fazer editais iguais para todos, dando a porcentagem destinada, né? Porque esse negócio, o pessoal estava discutindo muito de fazer editais separados, né? Para a cultura indígena, para a cultura negra.
E eu acho que isso aí, no meu modo de entender, não é inclusivo, né? Eu acho que eles têm que participar de todos, e daí dá-se a porcentagem para cada... É assim, pelo menos, que eu discuti bastante em cima disso. Outra coisa, na lei Aldir Blanc, aqui em Itanhaém, nós chamamos de premiação, mas a premiação foi dessa forma, não sei se foi mais uma questão de prestação de contas, que foi como é facilitado, mas a gente fez como premiação, mas a forma que a gente, no momento que a gente apresentava o produto, estava resolvida a premiação, você entendeu? Então, não era só pelo trabalho realizado durante a sua atuação na área cultural. Vamos supor, no meu caso, eu fiz um vídeo sobre a Festa do Divino, aqui da cidade, que é tradicional, que eu mexo com cultura tradicional, né? E daí, quando eu apresentei o meu vídeo, né? O meu documentário, no caso, daí eu já tinha feito já tinha mostrado o meu produto, né, como comprovando que eu tinha utilizado o recurso. E na contrapartida, a própria prefeitura disponibilizou no site deles, né, para que fosse distribuído. E você estava comentando da audiência pública que teve na LESP, eu estava assistindo também pelo YouTube, porque está muito boa, inclusive, eu recomendo que todos procurem e assistam, porque está bem esclarecedora. Eu esqueci o nome dela. Roberta Martins? Roberta, é isso. Ela comentou que também há possibilidade das TVs públicas, né, ajudarem na distribuição desses produtos audiovisuais. Então, eu achei bem interessante também, porque muitas vezes a gente produz e depois você vai passar onde? Para quem interessa aquilo que você está fazendo? Afinal de contas, é um recurso público, né? E a gente também, quando produz, a gente quer que o nosso produto seja visto, né? Então, eu achei bem interessante isso, essa forma de nos ajudar a distribuir o produto. E eu queria que, se você pudesse, Mariana, se você pudesse explicar um pouquinho melhor aquela questão que ela comentou de repassar, por exemplo, recurso de um item para o outro. Aquilo lá ficou meio dúbio no meu entendimento, eu não entendi muito bem, porque eu entendi que, por exemplo, se você fizer um projeto e faltar algum recurso, você pode solicitar no outro para aquela área, mas é bem assim mesmo, eu fiquei meio atrapalhada, porque é tanta coisa que a gente assiste e ainda tem dúvida. Tá, era só isso, obrigada. Bom, vamos lá. Primeiro o lance da trajetória, né? Se o edital for um edital de trajetória, ele não tem que ter entrega. Se ele te pedir uma entrega, não é a trajetória. Ele não está reconhecendo a sua trajetória, ele está te pedindo uma produção, né? Então, a gente vai ter que entender bem nas cidades o que é trajetória e, portanto, reconhece o que foi feito. E é isso, você assina um recibo, recebi e estamos quites, não tem mais nada a ser entregue, não tem prestação de contas, não tem nada. E sim a produção de algo. E aí é quando a gente precisa de uma planilha orçamentária e diz quanto que vai custar o nosso projeto e tudo mais. Então, são duas coisas diferentes. Se por um acaso falarem que é um edital de trajetória, mas que tem que entregar alguma coisa, o nome está errado, não é trajetória mais. Com relação ao fonte de recurso lá, né? A Paulo Gustavo diz no inciso 1 que você pode fazer finalizar obras que sejam, inclusive, frutos de outros recursos públicos, até internacionais. O que a gente entende, e aí isso é uma coisa que eu acho que ainda vai ser amadurecida para o entendimento geral, mas é que se você tem lá um mini-doc que você começou a fazer, e ele pode ainda ser caprichado, você pode propor um projeto de finalização desse mini-doc. Eu vou melhorar a captação, vou melhorar a masterização do áudio dele, eu vou melhorar a coloração dele, eu vou melhorar a edição dele. Então, você pode pegar um produto que você tem, que você acha que ainda não está perfeitamente acabado, para acabar este produto. E aí também tem de você fazer o roteiro, é uma coisa.
Aí você vai lá e propõe um roteiro. E depois você pode também fazer os primeiros cortes desse filme. Então, você pode fatiar a produção, porque nos municípios a gente sabe que os recursos, eles não são recursos robustos para fazer uma produção audiovisual, de repente, mais elaborada, do começo ao fim. Então, existe sim essa possibilidade. Porém, eu vejo muita gente perguntando, né, eu posso concorrer em todos os editais? Eu posso concorrer no inciso 1, no 2, no 3 e no artigo 8º? Pode, não há vedação. Porém, todos os editais, eles vão ter uma comissão de avaliação na cidade, que eu espero que os municípios tragam pessoas bem capacitadas e que tenham entendimento daquele território, porque é muito fácil você estar morando, sei lá, em São Paulo, e aí ficar olhando para uma produção de um lugar pequeno e falar, nossa, que pequeno, que pouco, né, ai, que chinfrim. Então, eu espero que essas comissões tenham esse olhar, que sejam multidisciplinares e de múltiplas vivências. Porém, eu tenho a impressão de que uma comissão de avaliação, quando ela começar a olhar os projetos, ela também vai olhar para uma concentração de recursos. Então, é inteligente que a gente participe dos projetos, porque em cidades pequenas, normalmente, quem manja de uma coisa participa de vários projetos, mas que aquela pessoa esteja numa ficha técnica, não necessariamente sendo proponente de todos os projetos, porque isso pode, na hora da comissão de avaliação, soar, tipo, de novo a Helenice aqui, de proponente? A Helenice já está com um projeto legal de audiovisual, agora a Helenice quer fazer o cinema itinerante, a Helenice também quer fazer a Reza do Divino ocupando a praça. Então, assim, eu acho que seria bem razoável que a gente olhasse para o nosso território, imaginasse como que a gente se ajuda, porque isso vai ser muito importante nesse momento, nessa coisa da cooperação, de quem tem um pouco mais de capacidade da coisa audiovisual e tal, mas que a gente se ajude ao ponto de estarmos participando dos projetos, mas não concentrando o recurso num proponente só ou numa pessoa jurídica só. Mas pode sim você fatiar o seu recurso e captar recurso para fazer o roteiro, a edição, a finalização, e os anos todos. Maravilha. Sérgio? Grande Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Obrigado, Mário. De uma certa forma, você me respondeu aí na tua resposta para a Helenice, né? Porque eu fiquei em dúvida mesmo nessa questão dos 3 incisos, né? Que vocês estavam comentando. Eu iria chegar aqui, né? Você tinha comentado sobre isso, né? Porque às vezes eu já participei de projetos, né, financiados com recursos do PROAC e mesmo da Lei Rouanet, em que a gente combina formação, capacitação dos profissionais que vão participar, e depois a gente aproveita toda aquela formação para montar um espetáculo, por exemplo, né? Então, é isso que eu fiquei em dúvida, se é tudo separado ou se a gente pode combinar essas coisas, né? Para poder ter um projeto de maior qualidade, né? Com a questão da acessibilidade, no PROAC, a gente sempre tem essa questão da acessibilidade, ela está incluída, a gente eu até já nem sei fazer projeto sem que não tenha a questão da acessibilidade presente, né? Então, era um pouco sobre isso que eu queria ver se dá para combinar, né? Se você falou de ter 3 editais, a possibilidade de ter 3 editais, um para cada inciso, eu não entendi bem quando você falou sobre isso lá no início. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho. Aí, são 3 editais, eu não posso combinar, eu tenho que fazer um projeto para cada edital, eu não sei como é que vai funcionar isso, né? E a possibilidade de ter projetos, por exemplo, a gente tem essa questão da complementariedade, que você acabou de explicar, né? Nós vamos ter vários, por exemplo, nós temos vários municípios aqui na Baixada, né? Eu não sei se a gente não consegue concorrer, né? E ter um projeto, uma pessoa aqui de Santos, um projeto, e talvez uma pessoa de Praia Grande complementar o mesmo projeto, sabe, com recurso do outro município, ou com recurso do estadual, do estado, né? Porque aí a gente vai juntando, né? E vai tendo condições, você vai agregando pessoas e vai fazendo o projeto ter mais qualidade, ter mais, né, qualificando ele. Eu não sei se tem essa possibilidade. Eu queria te ouvir a respeito disso. Obrigado. Bom, Sérgio, vamos lá. Tá. O proponente, ele tem que ser do município, né? Se ele quiser concorrer no estado, ele estando no estado de São Paulo, não importa a cidade, está tudo certo. Mas o proponente, ele tem que concorrer no município dele, então é onde ele tem a residência.
Se há um coletivo que perpassa as cidades aí, que vocês podem pensar em coisas que se complementam, nenhum problema. Agora, a garantia de que você consegue aprovar, de repente, o roteiro e o amigo consegue aprovar a captação, aí já são outros 500 que a gente não consegue prever, né? Mas acredito que quanto mais o projeto tenha conteúdo, quanto mais a equipe seja fortalecida, mais chance, mais forte esse projeto é. Quando a gente fala do lance dos editais, o que acontece? A lei, ela traz lá certinho para a gente qual que é o valor que tem no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 3 do artigo 56, né, que é o do audiovisual. Então, quando a gente trabalha sobre nosso plano de ação, a gente tem que prever aquele valor. Então, eu não sei, vou dar um exemplo X, mas tipo, 100 mil é do inciso 1, 20 mil do inciso 2 e 10 mil do inciso 3. O município vai lançar o edital dele, e pode ser que no inciso 1, que tinha 100 mil, não houve projetos suficientes para atingir aquele valor, porque pode ser que a cidade, as pessoas não se encorajaram de produção audiovisual, não se sentiram capazes e tudo mais. Mas muita gente achou que podia concorrer lá no inciso 3, que é o de capacitação, festivais e mostras. O município, não havendo pessoas suficientes no inciso 1, ele pode pegar aquele recurso que sobrou e transferir para os outros incisos que tenham mais demanda. Então, como que isso é feito com mais facilidade? A gente prevendo, primeiro tem que prever nos editais, que no caso de não haver inscritos suficientes, vai ser transferido para os outros. Quando a gente fala de fazer um edital só, por exemplo, para a produção audiovisual, de repente com 3 modalidades de prêmio, prêmios maiores para quem vai fazer curtas, que tem uma coisa mais, e prêmios menores para quem vai fazer um clipe, um mini-doc e tal, também é melhor a gente fazer desse jeito num edital só, e prever 2, 3 módulos de valores, porque daí você pega aquele recurso e consegue direcionar se sobrou gente de um módulo ou de outro, do que você abrir um edital de 50 mil para curtas, um edital de 20 mil para docs. Porque se acontecer de não ter inscritos suficientes, pode ser que a gestão se enrole na hora de redistribuir esses recursos. Então, a gente foi pensar num edital só, facilita isso, porque sai do mesma caixinha, né? E aí a gente consegue pegar, se foram poucos projetos de 50 mil, mas muitos de 20, a gente põe os projetos ali de 50 que estão possíveis de serem aprovados e já começa a subir os de 20, por mais que eles tenham passado da quantidade que tinha sido prevista inicialmente. Então, nesse sentido, que é legal a gente pensar em poucos editais para o recurso ficar ali, podendo ser jogado de uma área para outra. Uma coisa que a Helenice falou, que a gente acabou não comentando, é isso, né? A gente abre projetos específicos para as pessoas negras, a gente abre projetos específicos para as pessoas indígenas. Agora vou falar de uma opinião pessoal. Eu acho que os projetos, quanto mais amplos eles forem, do tipo, olha, gente, a premiação é de 40 mil e apresentem o que vocês quiserem, a gente está aceitando tudo. A gente aceita ocupação, a gente aceita circulação, a gente aceita produção, a gente aceita... É muito mais fácil também de você olhar para esse recurso, entender para quem são as políticas afirmativas que a gente vai premiar e o que sobra para poder premiar o restante, do que fechar uma caixinha para 10 projetos X, outra caixinha, porque se acontece de não ter os 10 projetos X daquela caixinha, aquele recurso, até você pensar como que você traz para qual caixinha, é muito mais fácil você ter ali uma lista de projetos que foram pontuados, aí, enfim, né, com os indutores e tudo mais, sai premiou, o resto é suplente. Aconteceu às vezes o município pode querer injetar mais um recurso, vai ter a segunda rodada também de recurso, que isso é muito importante, gente, os municípios que não executarem, que abriram mão, vai ter muito disso, o estado de São Paulo tem municípios super pequenininhos, que não tem nem a diretoria de cultura. Então, também, a partir do dia 11 de julho, a gente vai entender essa segunda rodada como vai ser. E aí, aqueles projetos suplentes podem ser premiados futuramente. Então, se vocês estiverem aí participando da construção dos editais, aí é uma coisa da Mariana, pessoa física falando, lutem para que a gente consiga ter editais, tipo, nas culturas em geral ali, né, que é para todas as áreas, exceto audiovisual, um edital que pode ter até 2 módulos de prêmio, um prêmio mais alto e um prêmio mais baixo, mas que fique todo mundo ali naquele mesmo edital, para o recurso não ser devolvido, não sobrar um centavo, dividir mesmo ele e acabar com ele. Obrigado. Legal, gente. A gente tem mais 2 inscritos, a Cris e o Ed. A Cris tinha se inscrito anteriormente, a gente acabou pulando. Eu vou passar a palavra para a Cris, depois na sequência o Ed, tá? Cris, companheira de Mongaguá. Boa noite, consegue me ouvir?
Sobre a fala do Luiz, a gente, aqui em Mongaguá, nós estamos com uma dificuldade de reunir os artistas para se comunicar. Tudo chega muito demorado, é difícil entender o que está acontecendo, a divulgação ela é mais complicada que em outras cidades, eu acredito, né? Por ser uma cidade pequena, os indígenas também, eu não sei como que é esse alcance na aldeia, e igual o Luiz, ele ficou sabendo hoje, ele nem estava sabendo o que estava ocorrendo, e a gente não tem nenhum grupo organizado enquanto a isso. Aí eu fui conversar com o secretário de Cultura, e uma coisa que ele me falou primeiro é assim, que audiovisual é audiovisual. Eu não posso colocar uma gravação de um podcast enquanto audiovisual. E aí isso me preocupou, porque nós não temos, eu, pelo menos, não tenho um mapeamento dos artistas aqui da cidade e a quantidade de cada artista em seu segmento. E a prefeitura está tentando fazer esse mapeamento através das inscrições, só que eu acredito que a grande maioria dos artistas também nem sequer saibam dessas inscrições. E aí eu queria saber se isso é realmente verídico, que audiovisual é audiovisual, e que ele diz que não adianta gravar algo sobre teatro. Ele diz que isso não é audiovisual, que audiovisual só se for um documentário, um curta documentário, mas eu gravar um podcast, eu gravar alguma coisa, não significa que é audiovisual. E se for exatamente isso, como um recurso maior para audiovisual, eu não sei como a gente vai sugerir para fazer a próxima rodada, caso não haja artistas. Se vocês puderem dar alguma sugestão nesse caso. E aí, com os meninos indígenas, a gente vai lá na prefeitura semana que vem para ver o que eles estão pensando. Que aí uma outra coisa é que o secretário disse que eles iriam seguir o edital da Lei Aldir Blanc, do qual eu não concordei. Primeiro, que era um valor muito baixo, era um valor de subsídio, por exemplo, era R$ 1.500 por área. R$ 1.500 não deu para eu fazer um monólogo, não deu para eu fazer. E gostaria de saber se existem outros modelos com sugestão de valores, caso eles venham com alguns valores parecidos com o da Aldir Blanc, para a gente já ir preparado, porque no dia 12 vai ter a consulta pública. Oi, Cris. Bom, o Ministério da Cultura, eles prometeram soltar várias minutas aí de editais, não soltaram ainda, mas vai ser um grande exemplo, né, para os municípios se apropriarem disso e colocarem em prática. Com relação ao podcast, a lei, ela tem, vou até ler o pedacinho dela que fala assim, no decreto, né? Produção audiovisual, desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produções de curtas, médias e longas metragens, séries e webséries, telefilmes do gênero ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. O podcast, sendo um podcast com uma captação de áudio bem feita, uma captação de vídeo bem feito, ele é sim uma produção audiovisual, vocês podem brigar por isso, com certeza, porque é. E já tem cidades que estão abrindo, tipo, já com as minutas lá, e que tem o podcast no meio, então vocês podem fazer essa luta, porque podcast é sim um produto audiovisual. Há controvérsia de você pegar uma câmera e filmar uma peça de teatro, porque na Lei Aldir Blanc aconteceu muito isso, né? Da gente ter que transformar tudo online, e aí as pessoas, às vezes, pegavam um celular e captavam ali, tocando uma voz e violão, e aquilo era, sim, um registro, mas, de fato, não é uma produção audiovisual. A produção audiovisual ela tem uma linguagem. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, tipo, as linguagens audiovisuais. O podcast hoje está dentro de uma linguagem audiovisual. Uma captação de uma peça de teatro, a gente tem que ver o quanto que vocês vão conseguir fazer aquilo ter cara de uma produção audiovisual e não uma câmera fixa, com as pessoas fazendo ali o que faria no palco, né? Porque a gente brinca, tipo, teatro online é que nem água em pó, assim, né? Então, é o quanto que a gente consegue dar vida para aquilo de verdade. Mas eu ainda acho que para o pessoal do teatro, pensar em registrar o grupo, pensar em forma de documentário, talvez seja mais palatável para quem estiver avaliando isso enquanto produção audiovisual. Mas eu também não sei se, tipo, não é proibido filmar a peça de teatro. Mas isso é uma coisa que tem sido bem discutida e tem uma coisa do tipo, difícil transformar isso num produto audiovisual, que é aquele com uma bela captação de áudio,
com uma bela captação de vídeo, né, que a gente consiga ver a expressão do ator mesmo e tal, que daí já vira quase uma novela, né, se você for pensar nas tomadas de câmera e tudo mais. Mas eu acho que a produção de podcast é infinitamente possível, e com a relação vocês têm aí, pelo que eu estou entendendo, né, bastante as aldeias e tal, eu acho que também entrar com a coisa do audiovisual nisso, registrando os costumes e tal, vai ser bom para conseguir juntar as pessoas e fazer com que eles participem, pensando já em como que a gente põe, inclusive, as pessoas da própria aldeia para fazerem os registros, porque isso também passa pela capacitação. E aí pode ser que vocês percebam que se tiver muita dureza no edital para a parte de produção, se ele colocar umas regras lá que são muito duras, vão lá e carquem no inciso 3, que é a parte de capacitação, qualificação, mostras e tal, porque se não tiver demanda para o inciso 1, ele vai ter que redistribuir esse recurso para o inciso 3, então tá tudo certo. Se tiver muito projeto no inciso 3 e tiver pouco no inciso 1, a gente pega o recurso para o inciso 3. Então, e o lance do podcast, ele não pode ser só o áudio, né? Quando a gente fala do audiovisual, áudio e vídeo sempre. Então, aí ele tá um produto com certeza. Teve mais alguma coisa, Cris, que você perguntou, que eu não estou me lembrando? Os valores dos prêmios, né? Então, isso é uma coisa que, tipo, é difícil de falar, não tem uma regra, tem que ser no mínimo de tanto, mas eu acho que dá para vocês também fazerem a luta ali da razoabilidade, né? Para conseguir pelo menos produzir. Ou, então tá, você quer premiar R$1.500, premia as trajetórias, ninguém tem que entregar nada. E aí, ok. Porque é muito difícil você pegar um prêmio desse para ainda produzir alguma coisa, né? Massa. Cris, também a gente pode entrar mais nessa questão da divisão de Mongaguá, levando em conta essa experiência da Lab, que sobrou dinheiro lá, né? A gente tem que fazer 2 rodadas. Bom, eu vou passar a palavra agora. A gente tem 3 inscritos, o Ed, a Luísa e o Edu. E aí a gente encerra esse bloco. Quem quiser se inscrever ainda para dialogar diretamente com a Mari, se inscreve durante a fala do Ed, e aí a gente encerra esse bloco, aí a gente vai iniciar o segundo bloco com uma fala do Mabs, e aí um relato de cidade por cidade, aí a gente abre depois de novo, tá? Ed? Oi, gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ed Siqueira, o Chip, e trabalho com audiovisual já há bastante tempo, não é verdade? Trabalho com audiovisual já entre 5 e 10 anos. Comecei lá no Rio de Janeiro, essa parte, vindo aqui para a Baixada Santista a partir de 2017, procurando fomentar o audiovisual aqui na região. Atualmente tenho residência aqui em São Vicente, em Santos, e nessa região que eu atuo mais. Mas tem toda uma relação também, porque a gente não consegue sobreviver só aqui na Baixada Santista, então vamos para São Paulo, vamos para outros lugares, além das circulações que a gente faz nas outras produções artísticas, além do audiovisual específico, que é a minha área, foco de trabalhar, mas também trabalho com artes cênicas, dentro das questões teatrais, além das artes cênicas e performáticas, porque o audiovisual também necessita, né, do teatro e de outras artes cênicas performáticas, mas a gente sabe que existe uma distinção entre o que é o teatro, o que é a arte cênica, o que é o audiovisual, o que é o teatro no palco, o que é o teatro filmado, o que é o videoteatro, e é importante a gente entender essa distinção, que uma peça filmada não é a mesma coisa do que um audiovisual. Por exemplo, eu dou um grande exemplo, a Lei Paulo Gustavo, quando chegou, ela veio por causa de que o Paulo Gustavo, ele fez Minha Mãe é uma Peça, que é a maior bilheteria do cinema brasileiro, que contribuiu com o Codecine, que é justamente esse dinheiro que foi revertido para o Fundo de Cultura, e dali que saiu a fonte pagadora e toda a origem da discussão para que a gente tenha essa lei de fomento. E a gente está falando especificamente do audiovisual enquanto linguagem, enquanto essa relação do audiovisual enquanto técnica de produção criativa, que é diferente do audiovisual enquanto plataforma e ferramenta. A gente pode fazer uma transmissão, porque o que a gente está fazendo aqui é audiovisual. Então, se eu falar que uma reunião pode ser gravada, é a mesma coisa de um podcast ou uma rádio que coloca uma câmera lá no estúdio e começa a fazer a transmissão através da internet daquela câmera, mas é um serviço de rádio. O podcast, a gente tem que lembrar que quando ele iniciou, ele também iniciou
nesse formato para plataformas de áudio. E com a ferramenta da tecnologia da câmera, eles começaram a fazer a transmissão. E eu acho que é importante a gente entender esses conceitos, da mesma forma que é importante a gente entender uma grande questão da dança também, que está nessa relação do que seria um espetáculo filmado, um espetáculo transmitido, e uma outra relação de dramaturgia criada por uma plataforma específica de produção audiovisual. Então, eu posso fazer uma produção audiovisual de dança com toda uma dramaturgia utilizando a técnica audiovisual e posso transmitir um espetáculo de dança. Então, são formatos diferentes. Da mesma coisa que Paulo Gustavo, ele fez a peça Minha Mãe é uma Peça. Então, tinha essa peça em formato teatral anterior que foi transformado num filme. É importante a gente fazer essa distinção. Se você colocar no YouTube, tem Minha Mãe é uma Peça, espetáculo de teatro. Não é esse audiovisual que a gente está falando. A gente está falando Minha Mãe é uma Peça cinematográfico, audiovisual num outro formato em relação de linguagem. Então, é importante a gente fazer essa distinção aqui para a gente pensar que essas visualidades, que hoje, por exemplo, existe por outras ferramentas, e nem sempre a gente está trabalhando numa ligação direta com o que o audiovisual é proposto na lei. Por isso que a lei ela foi bem específica em incisos 5 e 6 para a relação de produção audiovisual, distribuição, formação para quem quer trabalhar nessa área, e o inciso 8º para todas as outras linguagens, que o audiovisual também depende dessas linguagens. Até agora a gente falou muito dessa relação do inciso 5 e 6, enquanto esses fomentos para o audiovisual. Também tem essas relações de produção, e as outras artes, o audiovisual também, porque existe, por exemplo, o palhaço, igual foi falado, que tem essa relação do filme, que pega as artes circenses e transformou numa linguagem para a produção do filme. Teatro, ele precisa também do audiovisual, porque você vai ter ali essa relação cênica que é diferente, uma atuação para um audiovisual específico para uma atuação teatral. Então, é importante entender que a galera do teatro gosta de também atuar em outras plataformas, mas a lei ela propôs essa relação diferenciada entre quais são as outras linguagens que pode utilizar o audiovisual enquanto ferramenta de transmissão, que aí está lá no inciso 8º, no artigo 8º e 9º, e aí lá tem os subincisos, que coloca todas as outras linguagens artísticas, produções culturais específicas, e no artigo 5.6 tem essas relações audiovisuais, que essas outras artes, se quiserem demonstrar algum projeto nesse inciso, eu daria um incentivo para que fizessem documentários aí nisso. Porque o documentário é uma linguagem audiovisual que conta a trajetória daquele grupo, daquela arte, daquela expressão artística, e aquela galera pode se envolver com uma galera do audiovisual para poder planejar o roteiro, as técnicas e toda essa relação que a gente pode fazer. É interessante a gente... a pergunta? Então, eu estou falando essas questões de entendimento, que até agora foi focado muito no inciso 6º, e foi esquecido do inciso 8º, e tem muita gente aqui no chat que está com essa dúvida do que é essa vista do audiovisual, o que é a vista da transmissão, que é feita não necessariamente de um produto igual toda hora a gente faz diversos tipos de cena, mas tem a cena no palco, tem a cena em outras plataformas, então é interessante a gente entender a diferença do formato e o que a lei propôs para cada formato. Encaminhando essa relação, eu queria saber também da questão de pergunta e propostas, que tem essa relação que eu entendi na audiência da Alesp, que a Roberta Martins, ela falou que você, no mesmo objeto, você não poderia escrever partes dele com a mesma finalidade em editais diferentes. Eu gostaria, minha estratégia seria escrever sobre isso. Só que, por causa da fala dela, ela falou que o mesmo objeto não pode ser inscrito em fontes diferentes de recursos, a não ser que seja, por exemplo, a produção de uma parte e uma outra relação de distribuição. E aí seria uma outra questão que não é necessariamente o mesmo objeto, se trata de objetos diferentes, de dar sequência a um projeto. Então, essa relação é importante enquanto frente ampla para a gente poder articular com os municípios e com as outras relações, para isso ficar bem indicativo no edital, para a gente poder ter essas propostas e saber como que a gente vai nos articular nos projetos,
porque em diversos projetos que a gente tem que ter nossas estratégicas para saber como que a gente vai conseguir encaminhar pelo menos um projeto, né, e deixar as outras oportunidades que as pessoas ganhem também, só que a gente quer ganhar a nossa parte, do que a gente já contribuiu bastante. E essa outra relação também de a gente ser proponente de um projeto e poder participar de outros projetos, inclusive em cidades diferentes, porque, por exemplo, aqui na Baixada Santista, onde que a gente articula mais, é difícil você encontrar toda uma equipe numa única cidade. Então, a gente busca equipe em cidade ao lado, em outras cidades, e essa relação de proponente ser da cidade, mas a equipe também está aberta, porque tem editais em Santos, por exemplo, que ele coloca 70% da equipe e do gasto da planilha orçamentária na cidade. E nem sempre isso é tão possível quanto a lógica da realidade, que a gente busca, né, parceiros e outros fornecedores em outras cidades, além da cidade que a gente está. E, por fim, a Roberta ela deixou aberta a agenda para que a gente pudesse trazer ela para a região e para as cidades. E ela está fazendo essa agenda nos interiores de São Paulo, e o convite foi proposto aqui nessa plenária que a gente encaminha uma data de convite para trazer ela, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas e continuar essa conversa antes dos prazos de encaminhamento do plano de ação, tá bom? E aí tem outras questões que passaram, mas vou deixar o tempo para outras pessoas e depois, se tiver oportunidade, eu falo mais de outras questões pertinentes. Tá. Obrigada, Ed. O plano de ação, como eu falei no começo, ele não precisa ser detalhado a ponto de a gente já estar pensando tudo, quantos editais, de quantos valores e tal. O importante é a gente subir lá ações genéricas de valor global, contendo custeio. Essa é a mágica do plano de ação para o município mandar e o recurso chegar. Aí, beleza, o recurso chegou, aí sim a gente está pensando nos editais, né? Eu queria só chamar para uma reflexão, tudo que você falou sobre audiovisual, isso é muito importante. O fundo do setorial do audiovisual tem muito dinheiro graças ao Paulo Gustavo, e a lei chamar o nome dele, tipo, é a homenagem perfeita, então tá tudo incrível quanto a isso. Mas tem um ponto dessa lei que é muito importante a gente ter sempre muito dentro da gente, que é a gente está ativando os fundos a fundo. Os municípios agora vão ter chance de executar um recurso, e tipo, depois vem Audio Blank 2, e isso vai ser... Emanuele ficou feliz. Acredito. Foi reunião, entregando. Érica, se conseguir isso. Obrigado, Manu. E aí, assim, uma reflexão que eu trago para a gente pensar junto mesmo, né? A gente agora começa a ativar o fundo a fundo. Vai ter município que no inciso 1 vai receber, tipo, 50 conto. A galera do audiovisual mesmo, que quer fazer as paradas muito loucas, 50 mil é tipo... Só que o estado de São Paulo vai ter 200 milhões nesse mesmo lugar, entendeu? Então, o quanto também que a gente tem que olhar para os municípios e pensar que a gente pode usar esse momento para registrar memória. Tem tanto município... Eu estou falando do município, cara, que não tem história, não tem registro. Então, tipo, tá todo mundo aqui no maior tesão, e a galera do audiovisual junto, de como que a gente vai registrar a memória, a gente vai lembrar, sabe, do que aconteceu antes, vai pensar o que está acontecendo na cultura da cidade, fazer um documentário desse movimento, desse momento. E, tipo, a produção romântica, aquela coisa do curta bem feito e tal, os caras vão tentar buscar o recurso no Estado, porque vai ter muito recurso. Então, a gente pensar também no município com esse afeto da gente tentar contemplar, porque as outras áreas podem participar, quem vai fazer um curta pode chamar a mina do teatro para participar do curta dele. E uma coisa bem importante é a questão da equipe, porque, tipo, também para fazer equipes globais, assim, regionais, a gente tem o Estado para financiar. Vamos fazer essa grana também circular no município. Quando essa grana circula no nosso município, a gente está atingindo, tipo, tudo, é uma cadeia muito louca que acende. E aí a gente passa a ter valor também, sabe, Ed? Porque tem um lance da galera da cultura que fica num lugar para o senso comum, de um lugar do tipo, os mamador de teta. Aí quando a gente faz as coisas no nosso município, que ativa até a padaria, ativa o açougue, ativa, tipo, o moleque que está lá na perifa, que a gente põe para fazer um corre com a gente na produção, as pessoas olham para a gente e falam, caraca, como tem valor isso, mano? Então, eu acho que é muito pertinente a gente pensar nas produções audiovisuais, com a excelência que elas têm que ter, com a linguagem que elas têm que ter, é justo e necessário. Mas também a gente ter esse olhar de que a gente pode usar esse pouco recurso que vai pingar nos municípios para a gente também fazer aquilo acontecer alguma coisa no município,
sabe? Não passou a lei, passou e mudou. Então, a gente tem que pensar nisso enquanto um coletivo que quer colaborar uns com os outros. Já falei minha fala, Caio. Massa. A gente tem mais uma inscrita, que é a Luísa. A Lai, que também é de Bertioga, ela colocou uma questão aqui no chat, que é uma questão que pode passar por algumas cidades, assim, eu vou colocar, e aí depois que a Luísa também colocar a questão dela, e se você puder, Mari, responder tudo junto, que é uma questão que algumas cidades estão pensando em pedir para o proponente ter tanto tempo de residência na cidade para poder participar. Né? O PROAC tem uma cláusula para poder participar no Estado, mas também a gente debate muito na base que esse entendimento talvez seja equivocado, porque senão essa pessoa não teria onde participar. Né? Uma vez que ela não está mais em outro município, vai precisar também entregar um comprovante de residência atual, ela não vai ter como participar em nenhuma aplicação municipal. Então, lá eu contemplei a tua questão, mas, Mari, está escrito aqui no chat, se você quiser dar uma olhadinha, acho que pelas palavras da Lai, ela até foi bem mais contundente que eu. Luísa, eu vou passar para ti. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu sou de Bertioga, como o Caio já falou. Talvez eu me repita, porque eu estou um pouco na dúvida em relação a essa questão que a Mari já respondeu, mas eu vou tentar explicar minha pergunta, porque eu não entendi respondido e eu não entendi, ou se não foi respondido. A nossa proposta aqui, a gente tem feito encontros com os artistas, né? Para passar, assim, a gente artistas mesmo, porque a prefeitura fez só uma reunião online em que eles fecharam o microfone e câmera das pessoas depois de 1 hora de reunião e nem sequer terminaram de responder as perguntas. Então, a gente está se mobilizando e fazendo as reuniões entre a gente, e a gente criou um plano de ação, praticamente, que, na verdade, já é bem mais específico do que precisaria, como a Mari falou, né, que nem precisa ser específico tanto agora, mas a gente já fez uma proposta. Então, assim, a gente fez a distribuição já dos incisos dentro do valor, com 5% para a comissão, e o que sobrou dividido em número de editais, cada edital com a premiação, 3 prêmios para curta-metragem, 3 prêmios para websérie, tudo divididinho já, com valor. E aí eu fiquei um pouco receosa em relação ao que você falou, Mari, de que talvez fosse melhor ter editais mais genéricos, de repente um único por inciso, para poder fazer uma melhor distribuição dessa verba, no caso de não haver inscritos suficientes em cada edital. Mas, mesmo assim, não havendo, mesmo que os editais sejam específicos, não tem nenhum empecilho para que esse valor seja redistribuído. Por exemplo, então, assim, curta-metragem, a gente tem 3 prêmios de 30.000, 2 de 15 e 8 de 5. Porque a gente quis, e é um edital único com 3 modalidades, como você falou. Mas a gente fez, por exemplo, separado um de websérie, porque também isso, assim, eu quero uma websérie, aí eu vou concorrer com curta-metragem, entendeu? Então, assim, fazer separado também é uma forma de você não criar concorrência entre as categorias e garantir que todas as categorias tenham alguma prevalência ali, né? Só que, por exemplo, não tendo o número de inscritos suficientes em websérie, esse recurso pode ser realocado para os 15 inscritos em curta-metragem, por exemplo. Essa é uma pergunta. E aí, assim, esse realocado entre os incisos, e pode ser entre o artigo 8 e os artigos 5 e 6, que talvez você já tenha respondido isso, né? E a minha segunda pergunta é um pouco parecida com a da Lai, porque a gente teve um grande embate, o Caio até participou, porque quando eu me dei conta de que era uma lei federal, né, tipo, nossa, gente, não dá para restringir 2 anos, nem 1 ano, nem 2 meses, porque é lei federal, o cara tem que conseguir acessar. Só que aí começou a rolar uma questão de também, assim, como que você prioriza os artistas da cidade que tem histórico, blá, 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 blá. E outra coisa que você já respondeu, mas eu não entendi como é que vai ser o controle disso. Um CPF, assim, o meu CPF é só na minha cidade. Como que vai ser o controle disso? Para eu não me inscrever, sei lá, numa cidade qualquer, de qualquer lugar do Brasil, né? Acho que é isso. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, vou começar pela residência, como você estava no meio da sua, já era da Laís, para a gente falar bem sobre isso. O novo decreto da cultura, ele prevê que você tem que aceitar pessoas nômades.
Você tem que aceitar e respeitar morador de rua que não tem comprovante de residência. Então não tem essa, tipo, eles não podem nem exigir o comprovante de residência. Se a gente fizer uma declaração dizendo eu moro aqui, tipo, tem que ser aceito. Então isso já está no decreto. Então quando alguém falar, não, tem que ter tempo de moradia, você vai falar, não, ó, vou até pegar aqui para a gente, não, depois eu vejo que eu vou ter que procurar. Mas tem lá no decreto do fomento, que é o 11453 de 2023, tem lá um parágrafinho que fala sobre isso, sobre o lance da residência. Então, isso já caiu por terra, não tem mais essa exigência. Esse é um ponto. O lance de vocês terem já feito um plano de ação super detalhado é muito massa, Luísa, porque vocês já estão com os parâmetros dos editais desenhados. O plano de ação sobe na plataforma genérico. É isso, ele tem que ir genérico, com valor global e com modalidade de custeio. Ponto. A hora que o recurso tiver, porque está sendo aprovado super rápido também, viu? Os planos de ação, tipo, é uma média de 4, 5 dias, a cidade manda, PUF e aprova. Talvez agora, quando começar um fluxo maior de cidades, né, vai começar a entrar uma onda de mandada de plano de ação, talvez fique um pouco mais moroso. Mas mesmo assim ele é rápido. E aí vocês vão partir para os parâmetros dos editais. Tudo isso que você falou, que já tem tantos prêmios de tanto, são parâmetros. Agora vocês têm que pensar como que vão ser os indutores para a gente poder afirmar as políticas que têm que ser afirmadas ali. E vai fazer vários instrumentos? Pode. Só que tudo tem que prever esse lance de realocar recurso. Então, tipo, se não havendo projetos suficientes aqui, poderá ser alocado para o edital X e X. Agora, passado o inciso do artigo 6º para o 8º, nunca, jamais. Então, é só isso mesmo. Dentro do artigo 6º, né, que o inciso 1, 2, 3, pode ali fazer um bololô do recurso, desde que o plano de ação enviado tenha sido nos valores certinhos, que já tem a meta lá, você tem só que falar que é aquele valor mesmo. É muito simples, gente, preencher o plano de ação. Tipo, tem que ser para ontem mesmo, para o recurso chegar. E aí os parâmetros, essas coisas todas que vocês estão conversando, elas vão ser o que vai fazer a indução do edital. Só que aí tem uma coisa bem importante também, que nessa lei 11453 de 2023 traz, e que gestor malvado pode tentar colocar em prática, que é conselheiro que acompanha o projeto, o conselheiro pode participar, desde que ele não acompanhe a construção da minuta do edital. Então, a sociedade tem que agora se mobilizar, levar os parâmetros, mas na hora da redação se afaste, porque é isso que pode fazer as pessoas não poderem participar. Então, a construção do edital em si, tipo, o que vai ser exigido de, sei lá, tipo, se você participa de uma construção de um edital, você pode falar, gente, eu acho que devia só esse edital aqui só para quem tem curso superior em artes cênicas no lugar com pós em X. Só você tem, saca assim? Tipo, sai do lugar da impessoalidade. Então, o lance é a proposta bem coletiva, vai lá, põe na mesa, e se os caras não lançarem como foi combinado, aí vocês podem fazer o maior barulho, mas, tipo, não fica muito perto na hora da construção do edital, porque tem um lugar lá que pode vedar a participação, melar. Tipo, pode ser anulada a participação daquela pessoa se ela participou, se ela propôs diretamente uma minuta, entendeu? Então, parem nos parâmetros, aprofundem nos parâmetros e entrega. Essa é minha sugestão para quem está com um poder público que não está parceiro, entendeu? Constrói na coletividade os parâmetros e entrega isso. Mari, Luísa, você quer fazer alguma colocação? Não, era mais essa dúvida se o edital não sendo tão genérico, se poderia mesmo assim fazer esse remanejamento entre as verbas. Pelo que eu entendi, pode remanejar tudo dentro do artigo 5 e 6 e tudo dentro do 8, só não pode mudar do 8 para o 5 e 6, o resto pode tudo, só tem que prever no edital. Mas a gente tem que solicitar que esses editais prevejam isso então, né? Isso que é importante. Tá, massa, Mari, obrigada, Mari. Você abriu uma portinha agora, eu ia encerrar, mas eu vou, se todo mundo permitir, é uma pergunta muito rápida em cima disso que você falou. Aqui a gente encaminhou a Procuradoria uma sugestão da comissão de acompanhamento ela poder receber dentro da verba de custeio, porque aí ela poderia acompanhar, né, a criação do edital, né, os termos. E você acha que isso é uma possibilidade? Porque a gente vai colocar como verba de custeio também a comissão de seleção, que é uma outra comissão. Total, Caio. Tipo, esse recurso dos 5%, se vocês estão dispostos, o município, né, os agentes estão dispostos a falar, vamos investir isso para fazer, para ser mais louco,
você pode custear busca ativa, você pode custear mentoria de projetos, você pode custear acompanhamento de tudo, do começo ao fim, você pode custear comissão de parecerista. Aí a única coisa é que essa galera que vai participar desse acompanhamento, se forem pessoas da cidade, eles não vão concorrer ao processo, entendeu? Mas remunerando, isso sendo um trampo, a pessoa abrindo mão de fazer um projeto, tá tudo certo. Certo, Mari. Olha, Mari, agradecer demais. A gente vai disponibilizar essa primeira parte aqui da reunião, e com certeza vai chegar aí muito mais gente. Então, agradecer você, parabenizar você por todo o trabalho que você está fazendo em várias cidades, né? É muito importante que essa verba de custeio seja em muitos casos, né, aqui na região, nem todas as secretarias têm estrutura para poder aplicar. Na Aldir Blanc, ainda as secretarias estavam paradas. Então, o corpo da secretaria, com dificuldade, ou dos departamentos com muita dificuldade, ainda tentaram executar. Mas agora elas estão em atividade, né, com as atividades regulares. Então, esse trabalho é muito importante que pessoas como você, que vem da militância, que tem esse olhar da base, né, de não só somar como você está somando aqui na Baixada, mas nas cidades que você está atuando, que traz, né, esse ponto de vista que é nosso, né, de quem está organizado em movimento social, a importância que tem isso. Então, agradecer você. Se você quiser dar as últimas palavras, Cassi também pela ponte. Quero só agradecer muito, gente. Desejar muito sucesso aí para vocês, que vocês continuem unidos, porque, tipo, o movimento social, ninguém segura, cara. A gente consegue fazer muita coisa junto. Aqui, a gente é um exemplo disso na nossa região, tipo, tudo começa no movimento social. E hoje meu companheiro é o secretário de Cultura de Mariporã, e a gente está fazendo umas coisas, tipo, com tudo que a gente desejava fazer, e dá maior trabalho, e mesmo assim é mó difícil de fazer, mas é isso, a união faz a gente ocupar espaços, a união faz a gente mudar umas políticas, vamos que vamos, tamo junto. Mari, pegar a palavra aqui, Caio, um minutinho, só para agradecer também por ter se disposto, né, quando a gente considerou, né, que algumas questões trazer gente de fora para contribuir também, para a gente ter outras vozes, outras percepções, né, eu sugeri você, tanto pela leitura, assim, exata que você tem, né, das coisas extremamente aplicada, estudiosa, né, uma pessoa que realmente entende bastante, mas esse teu olhar, principalmente esse teu olhar que vem do mesmo lugar da gente, né, que é dessa construção. Então, muitíssimo obrigada pela troca. Lembrar, gente, que a reunião vai continuar com uma outra parte, mas só dizer que a Ana Black fez uma pergunta, eu vou responder aqui, só ver se é isso mesmo, Mari, perdão. Né, porque ela fez a pergunta da questão né, se não for proponente, pode ter em outra cidade. Gente, isso aí vai sair bastante do regramento do próprio município também, né? O que é comum é que o proponente tenha que ser da cidade e a equipe possa compor com pessoas de cidades vizinhas também, de outros lugares do estado, né? Tem editais que tem municípios que criam edital com regramento, tipo, até tanto por cento da equipe tem que ser da cidade, até tanto por cento da equipe tem que ser da região, né? Isso é uma coisa que a gente pode continuar discutindo, mas é um regramento municipal. A lei, ela não diz em relação a isso. E aí tem essa questão do nômade também, que a Mari falou, né? Então, isso vai acontecer bastante. Gente que trabalha numa cidade, mora em outra, né? Então, isso as cidades vão precisar criar um regramento que faça sentido para cada região, né? Para cada cidade mesmo, porque numa regra de São Paulo não serve para a regra do litoral, que não serve para outro lugar. Então, isso são coisas que a gente vai discutindo, né, Mari? Sim, e assim, só trazendo um relato, né, aqui em Mariporã teve uma questão de gente que ganhou o Aldir Blanc aqui e ganhou o Aldir Blanc no município perto. E aí, isso, tipo, o município não tinha como controlar, porque o cara se inscreveu, tinha um comprovante de endereço daqui, e aí depois veio o Ministério Público. E, tipo, então, o município responde pelo relapso, mas, né, depois, mas o cara tá, tipo, pendurado também na coisa da dívida pública, assim, né, sei lá, tipo, ele tá inscrito na dívida ativa. Enfim, ele vai ficar num cabide aí, sei lá por quanto tempo. Então, também não é bom. É isso, gente. Beijo, Mari. Abração, beijo. Vou ficar de ouvinte mais um pouquinho aqui, mas fiquem à vontade para tocar, tá, gente? Luísa, eu acredito que é isso mesmo, viu, Luísa? É pegar o decreto, como a Mari indicou, essa questão da regulamentação também, que fala sobre isso, e aí apresentar isso, né, para a prefeitura, para as companheiras e para os companheiros que estão defendendo essa posição, e pensar nos aditivos para poder assegurar a questão das pessoas que estão há mais tempo na cidade, ou um edital à parte de trajetória,
que tenha um critério de tempo de permanência na cidade. Gente, agora a gente vai encerrar a gravação e vamos iniciar um segundo bloco. Por quê? Porque esse segundo bloco ele também é de articulação, né? Então, ele é um bloco para a gente poder trocar a caminhada que está em cada cidade, se preparar para fazer diálogos regionais. Também seria legal a gente trazer meio que um relato, talvez depois das cidades, de como está no Estado, né, de como está a aplicação no Estado, para a gente poder também se planejar e pensar isso junto com a base, né, até para poder, às vezes, tirar a pressão que está no município de atender todas as perspectivas, da gente entender para onde o Estado está caminhando, que a gente consegue no município caminhar para outro lado, entendendo que no Estado a gente vai ter uma seleção maior, né? A taxa de contemplados vai ser imensamente menor do que nos territórios dos municípios. E como a lei também é emergencial, é legal chegar em todo mundo. Então, nesse segundo bloco, agora eu vou passar para mim. Caio, teria só em relação a esse bloco agora, que está encerrando, antes da gente avançar, eu coloquei no chat mais duas questões de ordem. Uma, se nessas questões importantes a plenária não poderia fazer algum encaminhamento referente a isso para encaminhar para as prefeituras. E a outra questão seria da questão do Estado fazer os PROACs regionais. Se a gente também não pode fazer algum encaminhamento, colocar isso como pauta, aquilo que ficou definido, que talvez eles colocariam um PROAC para a Baixada Santista. Beleza, como que a gente pode fazer esses encaminhamentos também para o governo do Estado. Beleza, a gente vai abrir a pauta de encaminhamento mais para o final.